Eu deveria ter ouvido os avisos. Quando parei no posto de gasolina na entrada de Vargem Cinza, o atendente olhou para minha placa de São Paulo e balançou a cabeça. "Não atravesse a estrada das 7 curvas à noite", ele disse, seus olhos fundos e amarelados fixos nos meus. "Especialmente não na lua nova." Eu ri. 32 anos, jornalista investigativo, 3 prêmios no currículo. Não acredito em superstições de interior. Agora, enquanto escrevo isto com as mãos ainda tremendo, o sangue seco sob minhas unhas queimando como lembrança viva, eu gostaria de ter acreditado. A reportagem parecia simples: investigar o desaparecimento de 5 turistas na região em menos de 6 meses. As autoridades falavam em acidentes de carro, animais selvagens, suicídios. Mas as famílias não aceitavam. Contrataram-me para descobrir a verdade. Eu havia passado 2 semanas compilando informações. Mariana Costa, 23 anos, estudante de biologia, desapareceu em março quando fazia pesquisa de campo. Pedro Alcântara, 41 anos, empresário, sumiu em abril quando passava pela região a negócios. Júlia e Ricardo Mendes, casal de recém-casados, evaporaram em maio durante a lua de mel, e Carlos Bittencourt, fotógrafo freelancer de 35 anos, foi visto pela última vez em junho, tirando fotos do pôr do sol nas montanhas. 5 pessoas, 6 meses, nenhum corpo encontrado. Cheguei em Vargem Cinza às 17h43. O sol já se escondia atrás das montanhas cobertas de névoa, tingindo o céu de laranja putrefato. A cidade era menor do que eu imaginava. Uma rua principal, algumas casas de madeira apodrecida, uma igreja sem torre. Silenciosa demais para uma sexta-feira. O ar tinha um cheiro estranho, como ferro enferrujado misturado com terra molhada. "Procuro a pousada", eu disse a uma mulher que varria a calçada em frente a uma mercearia de portas fechadas. Ela parou, me encarou. Sua pele era pálida como cera de vela. Os lábios rachados. Devia ter uns 60 anos, mas seus olhos pareciam muito mais velhos. "Não tem pousada aqui." "Mas no site da prefeitura..." "Fechou há 3 anos." Ela voltou a varrer, mais rápido agora, como se minha presença a deixasse nervosa. "Vá embora, antes de escurecer." "Por quê? O que acontece depois de escurecer?" Ela não respondeu. Apenas continuou varrendo, empurrando folhas secas que faziam um som raspante no concreto rachado. Meu celular não tinha sinal. O mapa no GPS mostrava apenas estática. Eu estava a 60 quilômetros da cidade mais próxima, e a estrada que eu havia percorrido parecia ter desaparecido do aplicativo. Apenas uma área em branco no lugar onde deveria estar a estrada das 7 curvas. Olhei ao redor. Havia mais pessoas agora. Saindo das casas, paradas nas portas, nas janelas, todas me observando em silêncio. Ninguém sorria. Ninguém se movia. Apenas observavam. Um arrepio subiu pela minha espinha. Decidi procurar ajuda na igreja. A porta rangeu quando empurrei, o som ecoando como um grito abafado. O cheiro me atingiu imediatamente. Algo doce e podre, como flores murchas misturadas com carne esquecida no sol. Velas tremulavam no altar, mas não havia ninguém. A igreja era pequena. Bancos de madeira carcomidos, vitrais quebrados deixando a luz morrer entrar em feixes doentios. Teias de aranha pendiam do teto como cabelos de cadáveres. "Olá!" Minha voz ecoou no vazio. Então eu vi. As paredes estavam cobertas de fotos, centenas delas. Rostos sorridentes de pessoas que, percebi com um arrepio, eram os turistas desaparecidos, mas não eram fotos normais. Em cada uma, havia marcas de garras rasgando o papel, olhos arrancados, bocas abertas em gritos silenciosos. Reconheci Mariana, Pedro, o casal Mendes, Carlos, e havia mais, muito mais.
Fotos antigas, amareladas pelo tempo. Pessoas de outras décadas, de outros séculos talvez, todas com a mesma expressão de terror congelado. No centro, pintado com algo escuro que poderia ser tinta ou sangue velho, uma frase em letras irregulares. A alcateia come apenas na lua nova. Embaixo, com caligrafia diferente, mais recente. O pacto deve ser honrado. E abaixo disso, rabiscado às pressas, quase ilegível. Perdoe-nos, pois não sabíamos o preço. Meus dedos tremiam quando peguei meu celular para tirar fotos. Sem sinal. A câmera não funcionava. A tela piscava com interferência, mostrando por um segundo que parecia ser rostos distorcidos, antes de voltar ao normal. Um som atrás de mim. Respiração. Virei-me bruscamente. Nada. Mas agora eu podia sentir. Alguém, algo, estava me observando. A sensação era física, como dedos gelados percorrendo minha nuca. Quem está aí? Minha voz saiu mais aguda do que eu queria. Silêncio. Então um sussurro, tão baixo que quase pensei ter imaginado. Corra! Meus pés se moveram antes que meu cérebro processasse. Corri para fora, pro carro, minhas mãos tremendo tanto que derrubei as chaves 2 vezes antes de conseguir abrir a porta. A rua estava vazia. Completamente vazia. As casas que momentos atrás tinham luzes fracas nas janelas, agora eram esqueletos escuros. Nenhum movimento. Nenhum som. Apenas o vento sussurrando entre as árvores que cercavam a cidade como dedos retorcidos. O sol havia desaparecido completamente. A escuridão que caiu sobre Vargem Cinza não era natural. Era densa, quase sólida, engolindo tudo. Meus faróis pareciam velas fracas lutando contra um oceano de trevas. Liguei o motor e acelerei. A estrada da 7ª curva serpenteava pela floresta como uma cicatriz negra. Meus faróis mal conseguiam furar a escuridão que descia como tinta derramada. Árvores se inclinavam sobre o asfalto, seus galhos formando um túnel claustrofóbico que parecia estreitar a cada metro. O velocímetro marcava 80 km por hora. Rápido demais por uma estrada de terra sinuosa, mas eu não me importava. Só queria sair daquele lugar maldito. Primeira curva, o carro balançou, pneus cantando no asfalto irregular. Segunda curva, mais fechada. Tive que frear. Terceira, a floresta parecia viva agora, se movendo nas sombras além da luz dos faróis. Foi na 4ª curva que eu vi a primeira. Uma figura parada no meio da estrada. Freiei bruscamente, o carro derrapando, o cinto de segurança cortou meu peito. Meu coração martelava contra as costelas. Era uma mulher. Vestido branco sujo de terra e algo mais escuro, sangue percebi com horror. Cabelos longos cobrindo o rosto, descalça. Seus pés estavam em um ângulo errado, dedos quebrados, unhas arrancadas. Ei! Gritei pela janela fechada. Você tá bem? Precisa de ajuda? Ela não se moveu. Esperei. 10 segundos. 20. Meu suor frio escorria pela nuca. O motor do carro roncava abaixo, quase um grosnado. Ei, você pode me ouvir? Nada. Lentamente, muito lentamente, coloquei a mão na maçaneta da porta. Parte de mim, a parte racional, a parte que ainda funcionava, gritava para não sair do carro. Mas a parte humana, a parte que se importava, venceu. Abri a porta. O som da floresta me atingiu como uma parede. Não eram os sons normais de uma floresta à noite. Eram chiados, sussurros, risadas distantes. E embaixo de tudo, um uivo baixo e constante que fazia meus ossos vibrarem. Olha, eu disse, me aproximando devagar. Eu sei que você está assustada, mas preciso que... Ela levantou a cabeça. Não tinha rosto. Apenas carne rasgada e osso exposto.
a mandíbula pendendo em um ângulo impossível, conectada apenas por tendões esticados. E seus olhos, Deus, seus olhos, eram de um amarelo luminoso que brilhava na escuridão como lanternas de outro mundo. Não eram olhos humanos, eram fendas verticais como os de um gato. Ou de algo pior. Ela abriu a boca. O som que saiu não era humano. Era como vidro sendo arrastado em metal, pontuado por cliques molhados. Fresco. Carne fresca. Recuei. Meus pés tropeçaram. Quase caí. Ela começou a andar em minha direção. Lentamente. Muito lentamente. Seus pés quebrados deixavam rastros de sangue negro no asfalto. A cada passo, ossos estalavam, se reposicionando. Seu rosto girou 180 graus sem que o corpo se movesse. Corri de volta para o carro. Entrei. Tranquei as portas. Meti o pé no acelerador. O carro avançou, acelerando direto para onde ela estava. Esperei o impacto. Não veio. Passei através dela como se fosse névoa. Olhei pelo retrovisor. A estrada estava vazia. Mas no banco de trás, refletido no espelho retrovisor, vi um rosto me observando. O mesmo rosto sem pele. Sorrindo. Gritei. Virei-me. Nada ali. Quando olhei de volta para a estrada, quase perdi o controle. Tinha derrapado, os pneus cantando. Quinta curva. Agora havia mais deles. Figuras paradas ao longo da estrada. Homens, mulheres, crianças. Todos com aquela aparência destruída. Carne pendurada em tiras. Ossos visíveis através da pele translúcida. Todos me observando com aqueles olhos amarelos brilhantes. Mantive o pé no acelerador. Não olhei. Não podia olhar. Sexta curva. Minha respiração vinha em rajadas curtas. As mãos suavam no volante. Algo estava errado com o rádio, apenas estática. E às vezes, o que parecia gemidos distantes, entrelaçados com um ruído branco. Palavras quase formadas. Nomes sendo chamados. O meu nome. Lucas Ferreira. Desliguei o rádio. O silêncio era pior. Foi quando ouvi os uivos. Não eram uivos de cachorro, eram mais profundos, mais inteligentes, coordenados. Vinham de todos os lados, ecoando entre as árvores, cada vez mais próximos. Pareciam estar respondendo uns aos outros, se comunicando, caçando em grupo. Acelerei mais. O motor gemia protestando. 100 km por hora, 110, 120. A sétima curva apareceu bruscamente, mais fechada que todas as outras. Virei o volante com força demais. O carro derrapou, a traseira patinando. Tentei corrigir. Pior decisão. O veículo rodou, saiu da pista, colidiu contra uma árvore, com um estrondo metálico que reverberou em meus ossos. Airbag, fumaça, gosto de sangue na boca. Meu lábio estava partido. Silêncio. Aquele silêncio pesado e errado que precede algo terrível. Tentei abrir a porta, trancada. O impacto havia entortado a lataria. Chutei. Uma vez, duas. Na terceira, a porta cedeu com um rangido. Cambaleei para fora. A floresta estava quieta. Quieta demais. Então, o silêncio quebrou. Arranhões. Primeiro distantes, depois próximos. Garras em árvores, em pedras, se aproximando. Olhei ao redor desesperadamente, procurando algum lugar para me esconder. Eu vi os olhos primeiro. Dezenas deles, pontos amarelos brilhando na escuridão entre as árvores, piscando. Nunca todos ao mesmo tempo, sempre alguns abertos me vigiando. Depois vieram os corpos. Lobos. Pelo menos 20 deles emergindo das sombras como fumaça se solidificando. Mas não eram lobos normais, eram grandes demais, do tamanho de cavalos pequenos.
Seu pelo era negro como petróleo, absorvendo a luz. E os seus olhos, aqueles mesmos olhos amarelos, brilhantes, inteligentes. E eles andavam sobre 2 pernas. Meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Não eram lobos, não eram humanos. Eram algo entre, algo que não deveria existir. Suas patas dianteiras eram compridas demais, articuladas como braços, terminando em garras que arranhavam o chão. As traseiras eram musculosas, digitrígradas, permitindo que ficassem eretos. Seus focinhos eram alongados, cheios de presas irregulares que não se encaixavam direito quando fechavam as mandíbulas. E eles cheiravam. Deus, como cheiravam! Carne podre e enxofre. E algo agridoce que queimava minhas narinas. Um deles se aproximou do carro. Era o maior. Devia ter 3 metros de altura quando ereto. Seu focinho se pressionou contra o capô amassado, deixando um rastro de saliva espessa que cheirava decomposição. Consegui ver seu reflexo no metal. Não, aquilo não era um reflexo. Dentro da besta, transparecendo sobre o pelo e a carne canina como uma segunda pele fantasmagórica, havia um rosto humano, barbudo, de meia-idade, boca aberta em um grito eterno e silencioso, olhos arregalados de terror. Reconheci o rosto das fotos. Pedro Alcântara, o empresário desaparecido. Percebi com horror nauseante. Aqueles eram os turistas desaparecidos. A criatura, Pedro, ergueu a cabeça e me encarou diretamente. Seus olhos amarelos se estreitaram. Então, incrivelmente, impossivelmente, ele falou. Corra! A voz era distorcida, como se 2 seres falassem ao mesmo tempo, o lobo e o homem. Corra enquanto ainda sou humano o suficiente para avisar. Meu corpo estava congelado. Terror puro me prendia no lugar. Eu disse: corre! O rugido foi alto demais, profundo demais. Isso me descongelou. Corri. A floresta era um labirinto de sombras e galhos que arranhavam meu rosto como dedos famintos. Raízes tentavam me derrubar. Espinhos rasgavam minha roupa, minha pele. Não me importei, só corria. Atrás de mim, os uivos explodiam em cacofonia selvagem. Não estavam mais tentando ser sutis. A caçada havia começado. Ouvi árvores sendo derrubadas, o som de madeira se estilhaçando, pedras sendo esmagadas. Eles estavam vindo, rápido. Meu pulmão ardia, meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Tropecei em uma raiz, rolei por um barranco coberto de folhas podres. Aterrissei com força, o ar saindo dos meus pulmões. Levantei-me cambaleando. Tinha perdido meu celular na queda. Não importava, estava sem bateria mesmo. Um rosnado. Virei-me. 2 das criaturas estavam no topo do barranco. Menores que Pedro, mas não menos aterrorizantes. Uma tinha longos cabelos loiros transparecendo através do pelo negro. A outra, brincos de prata nas orelhas caninas. Júlia e Ricardo Mendes, os recém-casados. Desculpe, a voz de Júlia saiu em um guincho agudo. Desculpe muito, não queríamos, não podemos controlar. A fome. Eles saltaram. Corri para o lado, senti garras passarem a centímetros do meu rosto, o deslocamento de ar frio na minha bochecha. Eles aterrissaram onde eu estava 1 segundo atrás, mandíbulas se fechando no vazio. Corri mais fundo na floresta. Ramos chicotearam meu rosto. Sangue escorria de dúzias de cortes pequenos. Meus olhos ardiam com suor e sujeira. Não sei por quanto tempo corri. Minutos? Horas? O tempo havia perdido o significado. Existia apenas o próximo passo, a próxima respiração, o próximo segundo de vida. Os uivos me perseguiam, às vezes perto, às vezes distantes, brincando comigo,
prolongando a caçada. Tropecei e caí numa clareira. Não era uma clareira. Era uma pilha de ossos. Milhares deles, empilhados num monte irregular de 4 metros de altura. Crânios humanos misturados com ossos de animais, costelas entrelaçadas, fêmures fincados no chão como estalagmites macabros. Alguns eram antigos, amarelados e quebradiços. Outros eram recentes, ainda com vestos de carne e tendões pendurados. E no topo, pendurados em galhos como troféus obscenos, roupas. Dezenas de peças de roupa rasgadas e manchadas de sangue. Reconheci o casaco da Universidade Federal que a Mariana Costa usava, a mochila de Carlos Bittencourt, a aliança de ouro brilhando num dedo decepado. O cheiro era indescritível. Morte concentrada, decomposição em camadas, recente, antiga, milenar. Meu estômago se revirou. Vomitei, bile queimando minha garganta. Você vê agora? A voz veio de todos os lugares e de nenhum. Olhei ao redor. Nada. Veio o que acontece com quem quebra o pacto. Então eu a vi. A mulher sem rosto, parada na borda da clareira, parcialmente escondida entre as árvores. Mas agora ela falava, sua voz saindo de algum lugar dentro daquele buraco vermelho onde o seu rosto deveria estar. Que pacto! Minha voz saiu estrangulada. Vargem Cinza sobrevive porque alimenta a alcateia. Ela se aproximou. Pude ver vermes se contorcendo na carne exposta de sua garganta, entrando e saindo de buracos na pele. Uma vez por mês, lua nova. Estranhos são entregues e a cidade fica em paz. Vocês sacrificam pessoas? Horror e repulsa se misturavam em mim. Nós éramos pessoas. Sua risada era como vidro quebrado arrastando em concreto. Eu era Clara Albuquerque, professora. Vim aqui em 1987 estudar folclore local. Tentei expor o que a cidade fazia. Tentei salvar as próximas vítimas. Ela apontou para si mesma com dedos quebrados. Olha o que ganhei pela minha bondade. A alcateia não mata apenas. Ela transforma, prende. Os que resistem à mordida não se tornam parte da matilha. Tornam-se isto. Nem vivos nem mortos, presos entre mundos, condenados a assistir eternamente à caçada. Isso é impossível! Eu sussurrei, mas mesmo enquanto dizia, sabia que era mentira. Impossível? Ela riu novamente. Você está olhando para uma pilha de cadáveres de 200 anos e diz que é impossível? Esta floresta é antiga, mais antiga que o Brasil, mais antiga que a colonização. Os tribos indígenas que viviam aqui sabiam, por isso fugiram, deixaram esta terra amaldiçoada. Então por que há uma cidade? Ganância, ignorância, arrogância humana. Ela cuspiu as palavras como veneno. Os primeiros colonos chegaram em 1823. Encontraram a alcateia. Perderam metade da população na primeira lua nova. Os sobreviventes fizeram um pacto. Sacrifícios mensais em troca de paz. Durante 200 anos? Durante 200 anos. Gerações nascidas e criadas sabendo que uma vez por mês alguém precisa morrer para que os outros vivam. Primeiro eram criminosos, depois foram estranhos que passavam, agora são turistas desavisados. As árvores ao redor começaram a se mover. Não as árvores. As criaturas emergiram da escuridão. O círculo fechando. 10, 15, 20, 30. Todos com aqueles olhos amarelos ardentes, todos com rostos humanos transparecendo sob a pele de lobo. Reconheci mais rostos. Mariana, Carlos,
outros que eu não conhecia, mas que provavelmente estavam nos rostos das fotos na igreja. Você será o próximo, Clara sussurrou. A transformação começa com a mordida. Termina quando você aceita. Quando desiste de ser humano e abraça a besta, alguns resistem, como Pedro. Ainda luta, ainda tenta avisar, mas eventualmente todos cedem. A fome é forte demais. A maior das criaturas avançou. Pedro novamente. Abriu suas mandíbulas, revelando presas do comprimento de dedos, manchadas de sangue velho. Saliva escorria como ácido, queimando a grama onde caía. Desculpe! Ele grunhiu. Tão faminto! Fechei os olhos. Um disparo ecoou pela floresta. A bala atingiu Pedro no ombro. Ele oivou. Um som que era metade dor, metade raiva. E recuou, sumigando onde o projétil filtrara. Levanta! Agora! Abri os olhos. Um homem idoso emergiu dos arbustos, segurando uma espingarda antiga. Seu rosto era marcado por cicatrizes profundas que pareciam marcas de garras. Um olho leitoso e cego. O outro castanho e alerta. Ele vestia roupas sujas e rasgadas, cabelo e barba longos e emaranhados. O padre! Eu sussurrei, reconhecendo-o pelas fotos que investiguei. Padre Miguel Santos. Desaparecido há 3 meses. Ex-padre! Ele grunhiu, disparando novamente. A bala acertou outra criatura, Mariana, no peito. Ela cambaleou, mas não caiu. Difícil manter a fé quando Deus abandona um lugar. Vamos! Ele me puxou bruscamente e corremos. Atrás de nós, a alcateia uivava em fúria. A prata só as retarda, ele berrou enquanto corríamos. Não mata, nada mata. Por que está me ajudando? Gritei de volta. Porque eu falhei em salvar os outros. Sua voz estava carregada de culpa sufocante. Descobri o segredo da cidade tarde demais. Quis expor, salvar as próximas vítimas. A cidade me entregou à alcateia, mas consegui escapar antes da transformação completar. Corremos por o que pareceram horas. Ele conhecia a floresta, cada trilha, cada esconderijo. Finalmente chegamos a uma cabana escondida entre as árvores, tão coberta de vegetação que era praticamente invisível. Ele me empurrou para dentro e trancou a porta com múltiplas tábuas, correntes e cadeados. As janelas eram cobertas com chapas de metal. Símbolos estranhos estavam pintados em todas as superfícies. Círculos, pentagramas, letras que eu não reconhecia. Isso não vai segurá-las, eu disse, ofegante, dobrando-me com as mãos nos joelhos. Não vai. Ele verificou a espingarda, recarregando com balas que tinham inscrições gravadas nelas. Mas os símbolos as confundem, compram tempo. Olhei ao redor. A cabana era pequena e espartana. Um colchão fino no chão, latas de comida empilhadas em um canto, garrafas de água. E nas paredes, escritos em letras apressadas, nomes, centenas de nomes. São todas as vítimas que consegui encontrar registro, ele explicou, seguindo meu olhar. Remontam a 1823, 2.341 pessoas sacrificadas. O número me deixou tonto. Como eles convivem com isso? Porque a alternativa é pior. Ele se sentou pesadamente em uma cadeira quebrada. Tentaram uma vez, em 1952. Recusaram-se a fazer o sacrifício. A alcateia matou 47 pessoas em uma noite. Homens, mulheres, crianças. Não sobrou quase ninguém. Os sobreviventes retomaram o pacto. Tem que haver uma forma de parar isso. Tentei tudo. Ele gesticulou para as prateleiras cheias de livros antigos, papéis amarelados, mapas. Pesquisei cada registro histórico, cada lenda indígena, cada folclore.
A alcateia é antiga, pré-humana talvez, e está ligada a esta terra. Enquanto a floresta existir, ela existe. E se queimássemos a floresta? Já tentaram. 1978, incêndio massivo. Queimou por 3 dias. A alcateia não se importou. Na verdade, ficou mais forte. A fumaça, as cinzas alimentavam algo neles. Lá fora, arranhões começaram na porta. Uivos encheram a noite. Sombras passavam pelas frestas, olhos amarelos piscando. Quanto tempo até o amanhecer? Perguntei. Ele olhou para um relógio de pulso quebrado. 2 horas. 2 horas. 120 minutos. 7.200 segundos entre mim e a segurança. Se conseguíssemos sobreviver. Os arranhões ficaram mais intensos. Madeira começou a lascar. Uma das tábuas rachou. Maldição, o padre resmungou. Estão mais famintas essa noite. Por quê? Lua nova, ele disse. A fase em que estão mais fortes, mais ferozes. E você é a única presa disponível. A cidade já fez sua parte, entregou você. Então não tem razão para parar? Exatamente. Crash. Uma das janelas cobertas com metal se abaulou para dentro. Garras apareceram pelas bordas, arrancando os pregos. O padre disparou. O rugido da espingarda era ensurdecedor no espaço confinado. A criatura uivou e recuou, mas outras tomaram seu lugar. Tenho 12 balas, disse. Não vai ser o suficiente. Tem algo que eu possa fazer? Ele apontou para um canto. Galão de gasolina, fósforos. Se elas entrarem, bem, melhor queimar que ser transformado. Peguei o galão. Estava quase cheio. Comecei a derramar pela cabana. Que está fazendo? Se vou morrer, eu disse, vou levar essas coisas comigo. Ele sorriu, um sorriso triste e cansado. Outra janela cedeu. Uma garra do tamanho do meu antebraço entrou, varrendo cegamente. Acertou a mesa, partindo ao meio. 2 horas. Como íamos sobreviver 2 horas? Foi quando vi, no canto, meio escondido sob trapos, um rádio antigo. Isso funciona? Às vezes, o padre disse. Por quê? Pode chamar ajuda? Não há sinal aqui. E mesmo que houvesse, quem viria? A polícia não acredita, o exército não se importa. Esta região é um ponto cego no mapa. Mas eu já estava girando o dial. Estática, mais estática. Então, por um breve momento, uma voz humana, um programa de rádio qualquer, música sertaneja, normalidade abençoada. E as criaturas lá fora hesitaram. Os arranhões diminuíram. Os uivos ficaram mais distantes. O quê? O padre olhou confuso. Som humano, eu sussurrei, mantendo o rádio ligado. Vozes humanas. Talvez confunda a parte humana delas. Faça-as lembrar. Por 5 minutos preciosos, funcionou. As criaturas recuaram, rondando a cabana, mas não atacando. Então, o sinal morreu. E elas voltaram com fúria renovada. A porta explodiu para dentro em uma chuva de madeira estilhaçada. Pedro entrou primeiro, seu corpo massivo preenchendo o espaço. Atrás dele, Mariana, Carlos, Júlia, Ricardo, todos os rostos que eu tinha visto nas fotos. E mais, tantos mais. O padre disparou, 1 vez, 2, 3. As balas acertaram, fumegaram, mas não pararam. Agora, ele gritou. Acendi o fósforo. A gasolina explodiu em chamas. Fogo se espalhou pela cabana em segundos, consumindo tudo. O calor era imenso, sufocante. As criaturas recuaram, uivando. Fogo, uma das poucas coisas que ainda temiam. Corre! O padre me empurrou para a porta dos fundos que eu não tinha visto. Minha moto está escondida a 200 metros ao norte. Chaves no contato. Vai! E você? Ele levantou a manga. Sua pele estava coberta de pelos negros, crescendo como ervas daninhas invasoras. Suas unhas tinham alongado, curvando-se em garras. Seus olhos,
Um deles já estava começando a amarelar. Fui mordido há 3 dias, ele disse, voz quebrando. A transformação já começou. Consegui retardar com força de vontade, mas não tenho muito tempo. 1 hora, talvez 2, antes de me perder completamente. Não, vai, ele berrou, e por um momento vi algo não humano em sua expressão. Vai, antes que eu também queira comê-lo. Corri. Atrás de mim, ouvi seus últimos disparos. Depois, um uivo diferente dos outros, mais humano, mais angustiado. O padre estava cedendo à transformação. Encontrei a moto exatamente onde ele disse, uma onda antiga coberta de lama e folhas. As chaves estavam lá. Liguei o motor. Ele tossiu, reclamou, mas pegou. Acelerei pela floresta, seguindo uma trilha quase invisível. E então, senti meu ombro, onde uma das criaturas tinha me agarrado brevemente durante a perseguição. Queimava. Olhei enquanto dirigia. Havia marcas, não arranhões profundos, mas perfurações pequenas, de dentes. Eu tinha sido mordido. O pânico me atingiu como um trem. Minha visão escureceu pelas bordas. Quase perdi o controle da moto. Não, eu tinha que sair, tinha que sobreviver, tinha que contar ao mundo. Acelerei mais. A floresta passou em borrões, árvores, pedras. E atrás de mim, cada vez mais distante, os uivos da alcateia. Quando o sol finalmente nasceu, eu estava a 30 quilômetros de Vargem Cinza. A luz era gloriosa, dourada, quente, viva. E instantaneamente senti a presença atrás de mim desaparecer. Os uivos cessaram. A sensação de estar sendo perseguido evaporou como névoa matinal. Parei a moto, desci tremendo, caí de joelhos e chorei. Chorei por mim, pelos mortos, pelo padre, por todas as 2.341 vítimas cujos nomes estavam escritos naquela parede. Chorei até não ter mais lágrimas. Então, dirigi por 6 horas seguidas, sem parar, até chegar ao hospital mais próximo em uma cidade que realmente existia nos mapas. Senhor Ferreira, o senhor precisa entender que não encontramos evidências. O detetive, Mendes ele se chamava, ironicamente o mesmo sobrenome do casal desaparecido, olhava para mim com aquela expressão, aquela mistura de pena e suspeita que eu tinha visto em todos os rostos nos últimos 3 meses. Não existe Vargem Cinza nos registros oficiais, ele continuou. A Estrada das 7 Curvas não está em nenhum mapa. O GPS do seu carro mostra que você simplesmente parou de se mover por 6 horas em um ponto no meio do nada. Porque eu estava lá, na cidade. Enviamos equipes de busca. Não havia cidade. Não havia igreja. Não havia nada exceto floresta virgem. As fotos... Seu celular estava sem bateria quando foi encontrado a 200 metros do acidente. Mas meus ferimentos... consistentes com um acidente de carro e exposição aos elementos, ele disse pacientemente. O médico legista acredita que os ferimentos no seu ombro foram causados quando você foi ejetado parcialmente pela janela durante o capotamento. Os dentes que você sentiu eram vidro quebrado. E a mordida? Não há mordida, Sr. Ferreira. Há lacerações e hematomas. Nenhum padrão dental. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro está o laudo psiquiátrico. O senhor sofreu trauma craniano, concussão severa, delírios induzidos por perda de sangue e exposição prolongada. É perfeitamente normal que o cérebro, sob estresse extremo, crie narrativas elaboradas para explicar "eu sei o que vi". Ele suspirou. Senhor Ferreira, o senhor é um jornalista respeitado, tem carreira, reputação. Sugiro que aceite o que aconteceu. Um acidente terrível, sim, mas apenas isso. E siga em frente. Do contrário, as pessoas começarão a questionar sua sanidade. E ninguém vai querer contratar um jornalista que vê lobisomens. Ele disse a palavra com tanto desdém que quase ri. Saí dali sabendo que ninguém acreditaria.
Nunca acreditariam. Agora, 3 meses depois, sentado no meu apartamento em São Paulo, olhando pela janela para a cidade iluminada e viva, eu tento me convencer de que eles estavam certos. Foi um delírio, uma alucinação elaborada causada por trauma e perda de sangue. Lobisomens não existem, cidades amaldiçoadas não existem, pactos sobrenaturais não existem. Mas então, eu vejo pelos negros crescendo no meu braço. Apenas alguns fios no início. Agora são manchas, manchas que se espalham. Minhas unhas estão mais longas, mais grossas. Eu as corto todos os dias, mas elas crescem de volta durante a noite. Meus dentes, meus caninos parecem mais afiados. Ou tô imaginando. E os sonhos. Todas as noites eu sonho com a floresta. Sonho que estou correndo entre as árvores, mas não fugindo, caçando. Sinto o vento no pelo, o cheiro de presa no ar, o gosto de sangue na língua. Acordo suando, com o coração acelerado, e por um momento, apenas um momento, sinto saudade. Saudade da caçada, da matilha, da floresta. E isso me apavora mais que qualquer coisa. Hoje marca 87 dias desde aquela noite. 3 ciclos lunares completos. E hoje é lua nova novamente. Eu tranquei todas as portas, fechei todas as janelas, coloquei crucifixos em cada cômodo, embora eu suspeite que não funcionem. Enchi o apartamento de luz, todas as luzes acesas, TV ligada, rádio no máximo, porque eu posso sentir. Eles estão chamando. A alcateia está chamando um de seus membros de volta para casa. É 23h47. Olho para o reflexo na janela e quase não me reconheço. Meus olhos têm um brilho estranho na luz artificial. Minha pele parece mais pálida. E quando sorrio, quando o reflexo sorri de volta, os dentes são definitivamente mais afiados. Tento ligar para alguém, qualquer um. Mas quem acreditaria? Oi, mãe, só ligando para dizer que estou me transformando em lobisomem. Não estou bebendo. O telefone escorrega das minhas mãos. Minhas palmas estão suando. Ou não é suor, é algo mais viscoso, mais quente. Toque, toque, toque. Alguém batendo na porta. Meu sangue congela. Quem é? Minha voz sai rouca, quase um rosnado. Nenhuma resposta. Apenas outro toque, 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 paciente, insistente. Aproximo-me devagar do olho mágico. Do outro lado está o padre. Não o padre. O que sobrou dele. Ele está ereto sobre 2 pernas, mas sua postura é toda errada. Seu corpo está coberto de pelo negro. Suas mãos são garras. Seu rosto é uma mistura grotesca de humano e lobo, mas seus olhos, um castanho, um amarelo, ainda têm um vislumbre de humanidade. Ele olha diretamente para o olho mágico, diretamente para mim. Seus lábios deformados se movem, formam palavras que eu não deveria ser capaz de ouvir através da porta de aço, mas ouço perfeitamente. É hora de voltar para casa. Não. Eu sussurro. Não vou. Você não tem escolha. Sua voz é a mesma do rádio naquela noite. Múltiplas vozes ao mesmo tempo. A mordida é uma promessa, um contrato. Você pertence à alcateia agora. Eu resisto. Como você resistiu? E olhe onde isso me levou. Ele gesticula para si mesmo. 3 meses de agonia. 3 meses lutando contra o inevitável. Não vale a pena, Lucas. A dor, a fome constante, o desejo de caçar nunca para, apenas piora. Então, por que não se entregou? Porque eu achava que era forte o suficiente.
Achava que minha fé me salvaria. Ele ri, um som terrível, sem humor. Mas não existe fé suficiente. Não existe força de vontade. A besta sempre vence. Vou procurar ajuda. Médicos, cientistas. Já tentaram. Décadas de tentativas. Todos falharam. Ele pressiona a garra contra a porta. O metal geme sob a pressão. Mas há outro caminho. Aceite a transformação. Torne-se um de nós voluntariamente. É mais rápido, menos doloroso. E quando a mudança completar, você não vai se importar mais. Não. Então prepare-se para o sofrimento. Ele desaparece da visão do olho mágico. Espero. 1 minuto. 2. 5. Nada. Talvez ele tenha ido embora. Talvez. Dor explode no meu ombro onde fui mordido. Não é dor física, é mais profunda. Como se algo dentro de mim estivesse sendo reescrito a nível celular. Caio no chão, me contorcendo-me. Meus ossos estalam. Minha pele arde. Sinto pelos brotando, não apenas no braço agora, mas por todo o corpo. Olho para minhas mãos em horror. Estão mudando. Dedos alongando. Articulações se reorganizando. Unhas escurecendo. Espessando, curvando-se em garras negras. Não! Grito, mas minha voz sai errada. Gutural. Animal. O espelho no corredor mostra minha reflexão. Eu não pareço mais humano. A transformação continua. Onda após onda de dor e mudança. Meu rosto está alongando. Posso sentir meus dentes crescendo, cerrando através das gengivas. Minha coluna se curva, reestruturando. E a fome. Deus, a fome. Nunca senti nada assim. É consumidora, absoluta. Cada célula do meu corpo grita por carne. Carne fresca. Carne viva. Ouço os batimentos cardíacos dos vizinhos através das paredes. O fluxo do sangue nas veias. O cheiro doce de medo quando alguém passa no corredor. Quero caçar. Preciso caçar. Não, sussurro para mim mesmo, agarrando o que resta da minha humanidade. Eu sou Lucas Ferreira, jornalista. Humano. Eu sou humano. Mas a besta dentro de mim ri. Por quanto tempo? Arrasto-me até o banheiro. Olho no espelho. O que me encara de volta é uma coisa. Nem homem, nem lobo. Algo entre ambos. Algo pior que os dois. Minha mão, garra, agarra a pia. O mármore racha sob minha força. Preciso fazer algo. Agora. Antes de perder completamente o controle. 3 opções. Opção 1. Aceitar. Deixar a transformação completar. Tornar-me parte da alcateia. Parar a dor. Mas perder minha humanidade para sempre. Opção 2. Resistir. Lutar contra a mudança como o padre fez. Sofrer por dias, semanas, meses, até eventualmente ceder de qualquer forma. Opção 3. Olho para o gabinete de remédios. Dentro, comprimidos suficientes para parar meu coração. Rápido, relativamente indolor. Morrer humano ou viver como monstro. Minha mão, ainda parcialmente humana, alcança o gabinete. Então, ouço vozes lá fora, no corredor. Acho que ouvi gritos deste apartamento. Devemos chamar alguém? Ele vive sozinho, não? Vizinhos, preocupados, gentis, humanos inocentes. E eu posso cheirá-los, posso sentir o pulso de suas vidas e a fome. Quer!
Fecho o gabinete bruscamente. Não posso me matar. Não aqui. Não agora. Se a transformação completar antes de eu morrer, posso atacar alguém no corredor. Preciso sair. Preciso ir para algum lugar isolado. Mas para onde? Como? Parecendo assim. A dor aumenta. Ondas queimando através de cada nervo. Minha visão está mudando. Cores ficando mais vívidas. Sombras revelando detalhes que nunca vi antes. Posso ver no escuro agora. Posso ver espectros de calor através das paredes. E posso ver eles. A alcateia. Estão do lado de fora do prédio. 10, 15, 20 sombras esperando nas ruas escuras. Esperando por mim. Esperando o novo membro voltar para casa. Uma última onda de dor, a pior ainda, me derruba. Ossos se rearranjam pela última vez. Pelos cobrem completamente meu corpo. A transformação está completa. Levanto-me sobre pernas que mal parecem minhas. Olho para o espelho. Um lobo negro me encara de volta. Imenso, poderoso, com olhos amarelos brilhantes que ardem com fome antiga. Mas no fundo, bem no fundo, ainda posso ver meu reflexo humano, preso, gritando silenciosamente. Como Pedro, como todos os outros. A besta quer sair, quer caçar, quer se juntar à matilha esperando. Mas o homem dentro da besta luta uma última vez. Minhas garras agarram a maçaneta. Posso simplesmente abrir e sair, deixar o instinto tomar conta. Ou olho para a janela. 22º andar. Queda mortal garantida, mesmo para este corpo alterado. Uma saída. A única saída que não envolve me tornar assassino. A besta resiste, rosnando, arranhando por dentro. O homem empurra para a janela. 3 passos, apenas 3 passos. 2, 1. Minhas garras agarram o trinco da janela. Então, paro, porque ouço algo, não com ouvidos de lobo, com algo mais profundo. Vozes, sussurros, ecos de todas as vítimas, de todos os mortos. 2.341 vozes. Não os deixe vencer. Resista. Você é mais forte que a besta. Lute. E no meio de todas elas, uma voz que reconheço. Vá, conte ao mundo. Faça minha morte significar algo. O padre. Solto a janela. Viro-me para a porta. Não vou me juntar a eles, mas também não vou morrer. Vou lutar. Todos os dias, toda lua cheia, toda transformação. Vou lutar para manter o homem vivo dentro da besta. E vou encontrar uma forma de acabar com isso. Com a alcateia, com Vargem Cinza, com o pacto. Não sei como, não sei quando, mas vou encontrar. Porque se eu não fizer, mais 2.341 vozes se juntarão ao coro dos mortos. E eu não posso, não vou deixar isso acontecer. Gravação encontrada no celular de Lucas Ferreira, datada 3 dias após este relato. Meu nome é Lucas Ferreira. Se você está ouvindo isso, significa que falhei, que a besta venceu, que me tornei o que jurei combater. Mas antes de perder completamente a humanidade, preciso que alguém saiba a verdade. Vargem Cinza existe, a alcateia existe, e eles não vão parar. Cada lua nova, mais vítimas, mais transformações, mais nomes adicionados à lista. Se você é corajoso ou louco o suficiente para investigar, saiba. Nunca viaje sozinho. Nunca ignore avisos dos locais. Nunca, nunca atravesse estradas desertas durante lua nova. E se for mordido, Deus te ajude, porque nada mais pode. Eu tentei resistir. Por 3 meses tentei. Mas a fome cresce, o desejo de caçar consome. E toda noite perco um pouco mais de mim mesmo. Hoje, quando olho no espelho, não sei mais o que me encara de volta. Amanhã, talvez eu não lembre que um dia fui humano.
Mas esta gravação permanecerá. Esta verdade permanecerá. E se houver justiça no universo, alguém ouvirá. Alguém acabará com... Uivo. Ausco. Sons de luta. Gravação interrompida. Nota oficial da Polícia Federal. Lucas Ferreira, 32, jornalista, permanece desaparecido desde dezembro. Seu apartamento foi encontrado destruído, móveis quebrados, paredes arranhadas, vidro da janela estilhaçado de dentro para fora. Não foram encontrados vestígios de sangue ou sinais de luta com terceiros. Câmeras de segurança do prédio mostram Lucas saindo às 2h37 da madrugada, andando normalmente, sem sinais de coerção. Ele não foi visto desde então. Testemunhas relatam ter ouvido uivos estranhos na região onde ele desapareceu, mas investigações não revelaram presença de animais selvagens. O caso permanece em aberto. Se tiver informações, contate as autoridades. Postado por usuário anônimo, IP não rastreável. Eu o vi, Lucas Ferreira, ou o que ele se tornou. Eu estava acampando na região da Estrada das 7 Curvas. Sim, ela existe, você só precisa saber onde procurar. Quando ouvi os uivos e vi a alcateia, 20, talvez 30 deles, caçando a informação. E liderando a matilha, havia um lobo maior que os outros, mais escuro, com olhos que brilhavam de forma diferente, não apenas amarelos, mas com um traço verde no fundo. Os mesmos olhos verdes que Lucas tinha nas fotos. E quando esse lobo me viu, escondido atrás das árvores, ele parou, me encarou. E por um momento, apenas um momento, vi reconhecimento naqueles olhos. Viu luta, viu agonia, viu o homem preso dentro da besta. Então, os outros da matilha se aproximaram e ele virou a cabeça e liderou-os para longe de mim. Ele me salvou. Mesmo como um monstro, alguma parte de Lucas ainda luta, ainda é humana, ainda resiste. E enquanto essa parte existir, há esperança. Não sei quanto tempo ele pode resistir, não sei se ele vai sobreviver à próxima lua nova, mas sei que ele ainda está lá dentro, lutando, sempre lutando. E talvez, apenas talvez, essa luta seja suficiente. Fim. Ou talvez apenas o começo.